Olá, amigos do canal Terra e Tradição, mais uma vez levando conteúdo a vocês, falando um pouquinho de história, falando de turismo, falando das nossas origens. Hoje, em especial, a nossa convidada é a terapeuta sistêmica familiar, Neuci Grigolo Policastro. Neuci, muito bem-vinda no nosso canal, para a gente conversar um pouquinho sobre o sistêmico dentro da história do nosso município. Obrigada, Adilena. Obrigada pela oportunidade. É uma honra estar aqui participando do canal, de vocês, trazendo essa visão sistêmica, que é algo que tem tudo a ver com a criação da nossa cidade, das nossas raízes, Fico muito agradecida já, de início, já agradeço essa oportunidade. Muito bem. Falando um pouquinho, pessoal, assim, das nossas origens, da nossa história, conhecemos a nossa cidade, que tem mais de 100 anos, mas vamos um pouquinho mais atrás, na Bom Jesus dos Índios, na Bom Jesus dos Jesuítas, na Bom Jesus das Revoluções, até que então a nossa cidade foi fundada. E quando, Neuci, a gente volta na história e a gente conhece um pouquinho da história indígena, a gente conhece um pouquinho da história dos jesuítas, do tempo de passagem, na época dos tropeiros, a gente vê que para conquistar esse território, muitas batalhas aconteceram, muitas mortes aconteceram. Aqueles que vieram antes não tiveram um caminho tão fácil, podemos dizer assim, como hoje talvez a gente possa ter, e deve ter. Então, tendo esse olhar sistêmico, olhando um pouquinho para o passado, o que a gente pode tirar de aprendizado quando a gente fala no sistêmico dessa história toda? Então, Adilena, quando a gente fala do sistêmico, é importante a gente trazer, um pouquinho desse conceito do que é a visão sistêmica. Na verdade, quando a gente está falando de algo sistêmico, a gente está falando de um sistema, de um lugar, de um grupo de pessoas, E quando a gente se refere ao nosso município, a gente precisa dar uma olhadinha dentro dessa visão sistêmica, nos princípios, que foram solidificados no nosso cérebro, na nossa memória coletiva, no nosso clã familiar, de como a nossa cidade foi construída. E aí, a gente olhando dentro dessas questões do sistêmico, é importante a gente falar também que a visão sistêmica, ela sempre tem um olhar muito direcionado a 3 princípios, que são o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. Ao falar do município, eu imagino que diretamente a gente já vai estar falando de pertencimento, Porque para a gente morar, para a gente estar em um lugar, a gente tem que ter aquela necessidade de pertencer. E essa necessidade que a gente tem de pertencer, como é que eu te dou um exemplo? Digamos que a gente foi convidado para um baile muito social. E aí você chega lá com uma calça jeans e um tênis e tu se sente totalmente fora daquele contexto. Assim é conosco, A gente mora, a gente vive e a gente foi criado, muitos de nós nasceram aqui, eu nasci aqui, você nasceu aqui. Então a gente tem, uma memória coletiva inconsciente de um lugar que foi criado através de muitos conflitos, E esses conflitos, a gente olhando isso, claro que é bem importante deixar bem claro que essa é uma visão sistêmica minha, sobre essa história do município, que me chamou a atenção, quando vocês falaram um pouco sobre a história do município, porque a gente sabe que na nossa vida, dentro do nosso sistema familiar, tudo aquilo que não foi resolvido lá atrás, nas gerações que nos antecederam, eles geram um peso, uma dificuldade na geração que vem depois, nos descendentes. Então, quando a gente olha para o município e conhece essa história, dos índios, dos poceiros e tudo isso que aconteceu, a gente sabe que algo vai reverberar. A gente está com o nosso município com mais de 100 anos e a gente sabe que isso reverbera e reverbera fortemente, Porque o que acontecia? Essa disputa que existiu no nosso município, até antes de ser fundada a nossa cidade, isso ficou gravado, isso ficou solidificado. E isso traz agora, em tempos bem depois, bem passados, traz às vezes um peso, a gente diz um peso, O que é esse peso? É as dificuldades, às vezes até de prosperar, de as pessoas terem um olhar diferente. E eu acredito que o trabalho que vocês estão desenvolvendo vem muito em relação a esse olhar sistêmico, que é o de resgatar, Então, quando é quebrado um princípio, quando é quebrada uma lei sistêmica, quando que a gente quebra? Quando a gente não respeita,
Então, o que a gente precisa olhar no nosso município enquanto pertencimento? Primeiramente para os índios. Foram eles que chegaram aqui, né? Mas, ao vocês falarem também, no início, nos primórdios, já havia uma disputa entre os índios por alimentação, por território, né? Então, eles mesmos, entre eles, já tinham essa disputa. E a gente tem essa necessidade, né, de sobrevivência. Exatamente, essa questão da sobrevivência nos faz, muitas vezes, não conseguir dividir, né? Não conseguir agregar, e isso é muito forte. Compartilhar, né? Exato. Compartilhar, então, assim, ó, o que isso pode trazer para um município? A dificuldade em compartilhar de uma prosperidade, compartilhar uma ideia nova, de trazer algo novo, porque o que acontece? Se nós temos uma memória armazenada, mais uma vez repetindo essa memória coletiva de um clã, se a gente tem uma memória de disputa, um vai olhar para um lado, o outro vai olhar para o outro. Só que dá para ser diferente. E quando que isso muda? Quando a gente olhar todo mundo para o mesmo lado, quando não houver mais essa necessidade de um faz, o outro desfaz, de um dizer que é bom, o outro dizer que é ruim. E de onde que vem isso? Imagina todas essas histórias, né? Que envolveram os índios, que envolveram a própria criação do nosso município. A que preço foi fundada a nossa capela? Né? A gente conhece, eu conheço a parte de vocês, eu disse que eu não conheço muito da história, mas a gente sempre ouviu falar que se voltasse numa guerra, fundava-se a capela, né? Então, qual é a memória que a gente tem disso? Que precisou alguém morrer, alguém pagar um preço para que a nossa cidade existisse. Então, o que é muito comum que apareça? Disputas. Né? Disputas de trabalho, disputas de times de futebol. Em tudo onde houver uma situação onde haja dois sistemas, vai haver uma disputa, porque essa é a memória que existe no nosso município. E o que a visão sistêmica traz? E foi por isso que me chamou muito a atenção de vocês quando vocês falaram que querem resgatar essas raízes, fazer um trabalho em conjunto com as pessoas, para que um município flua, para que um turismo flua, para que as empresas fluam, é preciso uma união, uma coesão. E como é que se faz isso? Respeitando, honrando principalmente aqueles que vieram antes. Que preço essas pessoas pagaram para que as pessoas possam vir até o nosso município agora e olhar quanta coisa bonita que tem, né? Quantas memórias, quanta coisa foi criada, mas a que preço, né? Então é bem importante que esse olhar sistêmico seja observado também, e quando vocês trazem isso, eu acredito que tem tudo para dar certo, porque quando a gente honra aqueles que vieram antes, e isso a gente chama dentro do sistêmico de respeitar a ordem, né? Quem chegou primeiro precisa ter o seu lugar de honra, precisa ser respeitado. E quando vocês fazem esse olhar de resgatar o simples, de trazer de volta as origens, as raízes, isso tem tudo para dar certo, né? Eu lembro, eu não sou muito de guardar muitas coisas, mas eu tenho uma história que eu aprendi durante uma das minhas formações que falava sobre a cooperação. Então essa história falava de um velhinho que, quando chegou na beira da morte, ele chamou toda a família dele, né, reuniu todos os rebentos, né, todos os familiares, e deu para cada rebento dele um pedacinho de pau, né, pequeno, mas bem resistente. Aí, quando ele se certificou que ele havia dado esse pedacinho de pau para todos os rebentos, ele disse: agora quebrem esse pauzinho. Uns com mais facilidade, outros com menos, conseguiram quebrar. Aí ele disse: é isso que acontece quando a gente está sozinho. Com mais facilidade ou menos facilidade, mais dificuldade ou menos dificuldade, a gente vai acabar quebrando. A gente não dá conta de ser sozinho. E aí ele chamou novamente os rebentos, os familiares, pegou uma sacolinha que estava cheia daqueles pauzinhos, né, curtos, mais resistentes, e deu novamente um pauzinho para cada pessoa do sistema lá, para cada pessoa da família. E ele disse: agora eu queria que depois que eu me fosse, vocês se juntassem em feixes, de 2, 3 ou 4 feixes. E aí eles assim fizeram. E, né, por não surpresa, o que aconteceu? Quando eles se reuniram e colocaram 2, 3, 4 pauzinhos, eles não conseguiram quebrar. Então, essa é a história da coesão, da cooperação. Quando a gente se reúne em 2, 3 ou mais, as coisas acontecem, né?
Mas qual que é a dificuldade, talvez, que possa chegar num município como o nosso, que foi criado em cima de muita dor? A dificuldade talvez, de cooperar, porque a cooperação, ela nasce. Qual que é a base da cooperação? Da confiança. E será que os índios puderam confiar? Será que eles não foram atacados? Será que, e essas pessoas que pagaram um preço na guerra, né, para que a nossa cidade fosse, elas puderam confiar? Então, existe uma memória muito grande, né, de não confiar, de disputar, e isso acaba que trava toda uma prosperidade, e a gente tem tantas coisas bonitas, né, Adilena, para resgatar, para trazer de volta da nossa história. E é isso que a gente faz também dentro da visão sistêmica, né? O trabalho sistêmico, ele está o tempo todo buscando lá atrás as nossas origens, honrando, trazendo de volta, né? Essa memória. E é assim que todo mundo prospera, né? Então, que preço que foi pago para que a nossa cidade fosse construída, né? Exato. Quando a gente fala e volta para essas origens, para esse início, não temos a ideia nem a pretensão e não poderíamos jamais modificar a nossa história. Nós não temos esse poder, né? Mas justamente de olhar, ver que esse preço já foi pago e que nós podemos fazer diferente. Quando trabalha-se no sistêmico, uma das leis, né, das ordens é o amor, né? E por amor a gente faz muitas vezes e continua com essa memória coletiva de não conseguir prosperar ou de não conseguir compartilhar, trabalhar na coletividade. Então, fazer esse olhar diferente, respeitando tudo que já foi, tudo que passou. Exatamente, a gente sempre fala, né, dentro da abordagem sistêmica, que existe o amor que cura e o amor que adoece. Qual que é o amor que adoece? E sempre a gente age por amor. Mas o amor que nos adoece é aquele amor que nos faz sair fora do nosso lugar, né? Quando a gente fala do princípio sistêmico da ordem, todos têm o seu lugar. Então, o que faz um município adoecer? Quando não é olhado para aqueles que chegaram primeiro. Como que se mostra uma beleza natural de um município sem mostrar o preço, a história que eles pagaram para construir esse município, para trazer tudo que a gente tem hoje? Foram graças a eles que nós estamos aqui, né? É um movimento que a gente faz sempre de honrar, né, os nossos ancestrais e agradecer a vida que a gente recebeu deles. Então, dentro do princípio da ordem, se a gente sai fora desse princípio, se a gente não respeita, o que acontece? Você adoece, você fracassa, né? Então, como que a gente teria uma forma simples de resgatar essas memórias no nosso município? Através da união, da coesão, olhando todo mundo para o mesmo lado. Qual é o mesmo lado? É o preço que essas pessoas pagaram para que hoje a gente tenha um lugar lindo, um lugar bom de viver, como a gente diz, né? Exato. Que preço que essas pessoas pagaram? E isso vem da onde? Da união. Então, que as pessoas não olhem cada um para um lado, mas que olhem lá no início, né? A gente sempre fala aquele olhar amoroso que a gente tem de se curvar e dizer: você chegou primeiro, eu faço isso em homenagem a vocês. Então, que homenagem que a gente pode prestar, né, a esses índios, a essas pessoas que pagaram o preço com a própria vida, né, para que esse nosso município existisse. Quanta coisa bonita que a gente tem que mostrar, mas antes a gente precisa olhar para essas pessoas, né? Exato. Quando a gente inicia esse projeto da Agência Chão Nativo, quando a gente inicia esse projeto do canal Terra e Tradição, a gente reúne um grupo de pessoas, inclusive que trabalharam esse mesmo tema turismo, né, a cultura, a nossa história em outros tempos, justamente no sentido de que aquilo que já foi feito, né, precisa também ser reverenciado, porque a gente não consegue trabalhar só daqui para frente, a gente precisa buscar essas raízes e até entender que aqueles que vieram antes fizeram muito pelo município e talvez de uma forma que hoje a gente possa até julgar errado, como a questão dos conflitos, revoluções e guerras, mas fizeram o melhor com o que tinham naquela época, como a gente faz agora. Exatamente. Se a gente for olhar, né, lá nos primatas, como é que eles faziam para sobreviver? O ser humano ele era muito frágil, né? Eles não tinham presas, eles não tinham garra. Então, o que eles faziam para sobreviver? Se reuniam em grupos. Foi lá na origem da humanidade que surgiu essa ideia do pertencimento, né? Não foi Bert Hellinger que trouxe, não é nós que estamos trazendo. É lá no início dos primórdios, né? Ninguém sobrevivia se não tivesse em grupos. Eles precisavam andar em grupos. Então, o que era feito? Eles se reuniam em grupos e assim eles se mantinham vivos.
A ordem, aqueles que tinham mais idade, que já tinham prestado mais trabalho, eles tinham mais respeito dentro daquela comunidade deles. Isso tudo já existiu há muitos e muitos e muitos anos atrás. E isso foi o que me chamou a atenção, né? O dia que vocês fizeram até a reunião, que a ideia de vocês chamarem outras pessoas dos mesmos setores, de setores diferentes, cada um trazer um pouco da sua história e olhar que dá para resgatar tudo de novo. Que não precisa um fazer, que não precisa um, se a gente for voltar lá na nossa história no início, não precisa um morrer para que o outro viva, né? Dá para todo mundo viver, tem lugar para todo mundo, e isso graças a todas essas pessoas que pagaram esse preço antes, né? Então, isso é algo que vai muito além, a visão sistêmica, ela vai muito além, né? Esse olhar amoroso que a gente diz que a gente tem na visão sistêmica, não nos torna melhor que ninguém, a gente não tem a pretensão de mudar ninguém, a gente não tem a pretensão de mudar a história do nosso município. O que é uma pretensão que a gente traz? De trazer mais leveza, né? Mais prosperidade, dá para fluir muito se todos se unirem novamente, né? Se a gente perceber que unindo as nossas forças, unindo os feixinhos de madeira, não se quebra. E a cidade ganha força, e todo mundo ganha força junto, né? Então, essa é a visão sistêmica, é esse olhar amoroso que faz com que todo mundo olhe para o mesmo lado, mas olhe de uma forma, como é que eu vou te dizer, daquele olhar que vê. A gente usa muitas falas, muitas palavras dentro da visão sistêmica que às vezes fica mais difícil das pessoas entenderem. Mas o que é esse amor que vê? É reconhecer que sim, houveram guerras, houveram conflitos, houveram disputas, né? Os índios precisaram sair, precisaram deixar o nosso espaço, o espaço deles para que outras pessoas chegassem. Mas que graças a isso a gente hoje tem muita coisa. A gente tem uma história muito linda. Mas é preciso olhar primeiro para eles, né? É preciso reconhecer que eles chegaram aqui e eles abriram um espaço, né? Mas eu lembro que uma das minhas formações foi usada, eu não lembro bem o termo, mas o que é o pertencimento? Sabe aquele caminho que as vacas fazem e vai afundando na terra? Eles vão sempre pelo mesmo caminho, porque elas não sabem que dá para fazer um outro caminho, que dá para chegar no mesmo lugar, né? Então, elas caminham sempre naquele mesmo lugar. E assim somos nós, né? A gente tem essa memória que fica armazenadinha ali, inconsciente, de que teria que alguém perder para alguém ganhar, e a gente não sabe que dá para ir por um outro caminho. Então, esse resgate que vocês estão trazendo de olhar para as raízes, de trazer o simples, né? De levar as pessoas até os lugares e mostrar de que forma linda que foi construído uma casa simples, né? Uma coisa tão bonita. E isso vai trazer, com certeza, muita prosperidade. Muita prosperidade, porque é isso que a gente busca dentro da nossa visão sistêmica. É claro que aí dentro do trabalho a gente trabalha várias questões, vários temas, mas dentro da questão turismo, eu acredito que tem muito para dar certo. Por quê? Porque a gente vai estar olhando para quem pagou esse preço para nós estar aqui hoje, né? Verdade. Lembrando que a Nilce também trabalha com mentoria sistêmica, né? E é um trabalho magnífico que também faz esse resgate, e não só da gente como pessoas, mas dentro de um sistema familiar, né? E aí a gente busca, e quem conhece as constelações sabe disso, busca dentro desse sistema o seu lugar certo, né? E a partir disso, fazendo com que as coisas fluam. E quando a gente olha para essa história, Nilce, tanto índios quanto jesuítas, depois mais tarde os tropeiros, e a própria questão das revoluções que a gente tratou aqui no canal em algumas oportunidades, ninguém se sentiu confortável tendo que combater, né? Tendo que brigar, tendo que disputar, né? A gente lê nos livros de história, e agora aprofundando um pouquinho mais o tema, isso aconteceu de uma forma bem desconfortável para quem estava lá. Será que nós ainda precisamos passar por esse desconforto todo? Então, a necessidade de pertencimento nos coloca nesse lugar, mas aí as pessoas, uma coisa que é o desafio, né? Para um mentor sistêmico, para um terapeuta sistêmico, mostrar dentro de um processo terapêutico, tá, mas como é que eu faço? Porque se eu fizer diferente, eu não vou estar pertencendo. Sim, tu pertence, só que a gente fala que a gente precisa sustentar aquela culpa de fazer diferente. Então, por que as pessoas têm uma dificuldade de se unir? Eu entro um pouquinho na história que vocês me falaram ali, e algo quando o terapeuta sistêmico ele fica sempre com o ouvido muito ligado, né? E vocês me falaram na questão que houve uma época que até uma pessoa, eu acho que era
prefeito ou algo assim, entrou nessa revolução, ou a que preço que pagou, se essa pessoa perdeu a vida. Isso traz algo direto para o nosso município, né? Se alguém defendendo algo perdeu a vida, esse preço, essa vida que foi perdida, ela vai gerar um peso, né? Como é que a gente pode olhar para isso? Bert Hellinger, né, que foi quem desenvolveu as constelações, ele fala que nós temos 2 caminhos. Um caminho para o mais e um caminho para o menos. A gente escolhe, a gente decide qual é o caminho que a gente quer trilhar. Qual que é o caminho para o mais? Mais vida, mais abundância, mais prosperidade, mais união, tudo para o mais. Qual que é o caminho do menos? Menos vida, menos prosperidade, menos união, menos desenvolvimento, tudo menos. Esse olhar para o menos, na verdade, pode ser um olhar inconsciente para todas essas pessoas que perderam a vida, né? A que preço elas pagaram? Então, se a gente de uma forma, por uma necessidade de pertencimento, digamos que metade do nosso município olha para essa parte que foi vítima e a outra metade olha para a parte do agressor. Como que vai se unir isso? Né? Quando os dois olharem para o mesmo lado e ver que esses tinham os motivos, esse também tinha, e dá para unir as duas forças, dá para olhar para as duas forças sem excluir, né? O que é o princípio sistêmico? Tudo que a gente exclui ganha força. Tudo que a gente inclui perde força. O que eu quero dizer com isso? Se a gente exclui, tal pessoa fez isso, eu não aceito essa pessoa, ela trabalha dessa forma. Vai ganhar força essa rejeição. Mas quando eu olho para o trabalho da pessoa, eu digo, olha que trabalho legal, olha que trabalho bonito. Isso ganha força, isso soma. Está todo mundo olhando para o mesmo lado. Então, a gente consegue pertencer, sim, ao mesmo lugar. A gente consegue não perder o nosso lugar no sistema e ainda assim fazer diferente e ser mais leve. Só que às vezes a gente, o que vem por trás desse medo de não pertencer? Gera uma culpa, é como se a gente estivesse fazendo errado. Não, mas eu não posso apoiar fulano, porque se eu apoiar o fulano eu vou estar... E foi sempre assim. E sempre assim, exatamente. Então assim, dá para ser diferente, dá para apoiar o A, dá para apoiar o B, e tá tudo certo, sabe? O B faz parte, o A faz parte. Não precisa ou eu tenho que ser aqui ou eu tenho... Não. Isso pode começar pelo turismo. Existe um lugar melhor para começar esse olhar do que resgatando, né, nos lugares, as histórias, os lugares onde essas pessoas viveram, onde elas, né, imagina, olha quanto lugar que tem aqui. É aquilo que eu falei para vocês, eu não conheço muito da história, mas eu imagino que energia que tem esses lugares onde aconteceu essas revoluções. Né? Que história que existe, como que fica esse lugar? Até assim, eu não... Se colocando muito, mas muito, muito pequena diante do que é a nossa história, né? Mas, e esses espaços onde aconteceu essas revoluções, essas guerras, será que é um espaço, será que é uma terra que produz? Que prospera. Que prospera? Porque às vezes diz assim, não fui bem porque a inflação, não sei o que. Será? Às vezes é a própria energia do lugar. A gente já desenvolveu, você estava inclusive num grupo onde a gente desenvolveu um olhar para as nossas casas, né? Exato. As nossas casas físicas, e a gente fez um pequeno olhar para várias partes da nossa cidade, e a gente percebe que a energia do lugar fala muito. Por que às vezes a gente está num ambiente e a gente não se sente bem? Porque existe uma energia ali que talvez não é uma energia boa. Então, quando a gente volta lá atrás, a gente reverencia, a gente dá um lugar no coração para essa história e diz para eles que daqui para frente a gente pode fazer diferente, a gente pode honrar todo mundo. Talvez isso até mude até a própria história até do lugar, né? Da terra. Eu participei de uma imersão há 15 dias atrás. Não sei se posso trazer, mas acredito Com que certeza. isso vai ajudar a explicar. Nessa imersão, uma pessoa trouxe a questão das terras, que não estava... era produtor, eu acho, um rapaz que estava lá, e que fazem 20 e poucos anos que ele estava trabalhando, mas que isso não estava fluindo, não estava prosperando. O que tinha por trás dessa história, né? Quando a gente abre um campo sistêmico? Nessa terra, nesse local, havia um jovem que tinha perdido a vida no trabalho, nessa fazenda, há 20 e poucos anos atrás, exatamente. Depois daquilo, a terra passou a não ser tão produtiva como era, né? Não render tantos frutos.
Quando é feito aquele movimento, né, e a gente coloca no campo, né, os representantes para a terra, para a pessoa que representava a terra é como se ela abrisse um sorriso, uma alegria novamente, sabe? Tipo, só foi olhado para aquela pessoa que perdeu a vida naquele lugar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes, né, esses lugares, até onde o próprio turismo vai levar essas pessoas para conhecer, ela tem essa energia. Se você chega lá e você fala, olha, aqui essas pessoas pagaram esse preço para que esse lugar existisse. Aqui aconteceu isso, aqui alguém perdeu a... Vocês vão estar olhando para essas pessoas. Eu chego a me arrepiar quando fala, né? Incluindo elas, né? Vocês vão estar incluindo essas pessoas. E é esse o movimento que a gente pode fazer. De um lugar bem simples, bem pequeno. Porque a gente tem que se colocar muito humilde, muito pequeno diante de tudo isso, né, Adilene? Verdade. Quando a gente fala na questão sistêmica, muitas vezes, e no campo de constelação, e nesses representantes, as pessoas costumam confundir um pouquinho com religião, Exato. Algumas até um pouco de medo, né? A gente sabe disso. Mas não trata-se disso. E quando a gente fala campo mórfico genético, a gente está falando dessa memória, né? Exato. Porque a gente não traz só os traços físicos das nossas famílias, cor dos olhos de um avô, né? A semelhança com a mãe ou com o pai, assim por diante. A gente traz todo o histórico deles também. Imaginem, né, se a gente gostaria que tu falasse sobre isso, e a gente trabalha muito com isso, né, no dia a dia. Uma mãezinha grávida, hoje passando pelas questões de família, seja de escassez ou alguma outra coisa. Aquele bebê tem essa memória, e assim somos nós com todas as memórias da nossa família. Exatamente, da nossa família, e quando a gente traz para o município, é as mesmas memórias. Porque assim, nós estamos aqui hoje, mas o que é uma, duas, geração, três, né, 100 anos, digamos? É logo ali, né? Eu, por exemplo, se meus pais fossem vivos, eles teriam 90 anos. Meus avós poderiam ter feito parte de toda essa história do município, se morassem aqui no caso, né? Os meus namorados. Mas eles fizeram parte. Então, isso é uma memória que vai passando de uma geração para outra, né? E isso reverbera em algum momento da vida, ela vai reverberar. Porque essa escassez, por exemplo, os índios, e quantos de nós aqui somos descendentes de índios? Né? E quando você entrou na questão do sistêmico, né, que confundem, é bom lembrar, né, e sempre a gente está falando que é só uma abordagem sistêmica, né? Ela não é nem uma terapia, é uma abordagem sistêmica, é uma forma que a gente tem de trabalhar as nossas dificuldades, os nossos conflitos. Eu acho que por isso que juntou tantas a questão do conflito com também essa abordagem sistêmica, né? Porque a gente percebe dentro do trabalho sistêmico o quanto esses conflitos influenciam na vida da gente. O quanto fica mais leve quando a gente consegue deixar com quem veio antes aquilo que é deles. E esse deixar é deixar de tentar salvar, é deixar de tentar repetir essas histórias, não precisa pagar esse preço, dá para ser mais leve, né? Essa história já passou. Alguém já pagou essa conta, alguém já pagou essa dívida, então que não sejamos nós a continuar pagando essa dívida de conflitos, de olhares que um olha para um lado, outro olha para o outro. E quando você fala também de genética, é importante que a gente fale, né, Adilena, que já foi comprovado que a nossa ambiência, né, o ambiente mais a influência, ele influencia quase mais que a nossa genética. Então, se sempre foi assim, e se tu convive sempre nesse lugar e sempre nessa pessoa, isso vai estar influenciando diretamente. Então, quando alguém sai... Vou me afastar um pouquinho e vou fazer diferente. Será que isso não vai trazer mais alguém junto? Daqui um pouco mais um, e mais um, e mais um? E essa pessoa que sai pode começar aqui no turismo, né? Vou mostrar aqui, eu vou mostrar a história, eu vou mostrar o valor dessas pessoas. Quando você sai daquela ambiência de mostrar conflito, as coisas mudam, né? É um assunto que eu gosto muito e a gente poderia falar muito mais tempo, mas eu acredito, Neuci, que uma história que acho que casa bem com esse assunto que a gente está tratando hoje, é uma história que você conta e eu acho muito interessante, que é a história do urso polar. Então, essa na verdade é uma história que tem nos livros do Bert Hellinger, né, que ele conta sobre o embotamento. Então ele conta que uma vez havia um urso polar que por muitos e muitos anos, né, ele trabalhou para um circo. E um dia o dono do circo resolveu fazer uma viagem e passando pelas montanhas nevadas, né? Ele olhou para aquele urso e pensou: ele já trabalhou tanto tempo, já me serviu tanto, já está tão cansado. Eu acho que eu vou devolver ele para esse lugar.
Só que esse urso, por muitos e muitos anos, ele viveu nesse circo dentro de uma carrocinha que tinha mais ou menos 2x2. E nessa carrocinha, ele só dava 2 passos para frente, 2 passos para trás. 2 passos para frente, 2 passos para trás. E isso, por muitos anos, foi essa mesma história. O que o urso fazia? O dia todo fechado naquela carrocinha, né? 2 passos para frente, 2 passos para trás. E aí, ao sair nessa viagem, né, que era uma viagem que o circo estava se movimentando de um lugar para o outro, ele pensou, eu posso deixar ele descansar. Eu sou tão agradecido por tudo aquilo que ele me trouxe, né, por tudo que ele rendeu. Eu vou deixar ele aqui, que aqui é o habitat dele. Aqui é o habitat natural dele. E assim ele fez. Aí passaram, né, dias, passaram semanas e as pessoas passavam lá e elas viam que o urso não se movimentava. O urso ficava 2 passos para frente, 2 passos para trás. E as pessoas começaram a perceber que aquele urso estava sempre naquele mesmo lugar, mesmo sendo o habitat natural dele, né? Passou um dia, passou uma semana, passou um mês, passou um ano, passou-se muito tempo. Até que um dia alguém chegou para o urso e perguntou, por que você não se movimenta? Por que você está sempre nesse mesmo lugar? Aí ele disse, porque de onde eu vim, eu só podia dar 2 passos para frente, 2 passos para trás. Então, essa é a história do embotamento. E aí, o que a gente olha a partir disso? Aonde que a gente está embotado? Aonde que nos foi ensinado sobre o lado A, o lado B? Né? Às vezes a gente fica 2 passos para frente, 2 passos para trás e existe uma multidão, um espaço maravilhoso para a gente aproveitar e a gente não faz, né? Porque nos foi ensinado a dar 2 passos para frente, 2 passos para trás. Que a gente possa aprender com essa história e aproveitar essa imensidão, né, que é o nosso município, aproveitar para a gente, a partir disso, né, que a gente ouviu fazer diferente, ter leveza, ter prosperidade, que eu acho que é o que todos nós queremos. Neuci, o nosso agradecimento especial por dividir o teu conhecimento, o teu tempo conosco. Deixo para você também colocar as suas redes sociais, né, onde você alimenta aí os conteúdos que você trabalha dentro das terapias. Então, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, né? Sou parceira para o que precisarem dentro dessa visão sistêmica, né? Acredito que agrega muito dentro desse propósito de vocês de trazer essa união, essa coesão e de resgatar as nossas raízes. Quando a gente está olhando para as nossas raízes, a gente está resgatando o nosso passado. E não existe nada mais lindo do que trazer o nosso passado, honrar os nossos ancestrais, né? Se alguém quiser me seguir, Instagram, Neuci Grigolo, o Face também, Neuci Grigolo Policastro. E também fico à disposição se alguma dúvida sobre o sistema, porque na verdade o sistema que ele gera algumas dúvidas, né, Adriana, mas fico à disposição sempre que precisar. Mais uma vez, muito obrigada. Para você que nos acompanhou, pode deixar o seu like, compartilhar o nosso vídeo, né, aí nas suas redes sociais e até a próxima oportunidade.